Então, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Escola de Nutrição Equilibrada que vamos ter agora, já de seguida, durante a próxima hora. Então, hoje vamos ter aqui a possibilidade de perceber como atingir melhor os nossos objetivos. Antes de mais, o meu nome é Sérgio Godinho e gostava de vos dar as boas-vindas a todas as pessoas. Dizer que vamos ter inicialmente aqui uma escola de nutrição equilibrada, onde vamos passar aqui informações muito úteis para que consigamos atingir os nossos objetivos pessoais a nível da nossa melhor forma. E depois, logo de seguida, vamos ter também aqui uma apresentação de vantagens de como nos podemos tornar membros da Herbalife Nutrition e com isso também ter aqui algumas regalias e alguns benefícios que poderemos ver imediatamente a seguir a esta apresentação. Então, vai consistir aqui basicamente numa apresentação que inicia agora, às 9 horas, a nossa Escola de Nutrição Equilibrada, como disse então, e depois seguido dessa pequena apresentação de vantagens de ser membro. Então, qual é que é o objetivo aqui da nossa Escola de Nutrição Equilibrada? É efetivamente dar as ferramentas e a informação a todas as pessoas para que consigam atingir os seus objetivos pessoais e com isso melhorar as suas escolhas alimentares e sentirem-se melhor. Nós, ao longo do ano, vamos sempre disponibilizando vários temas, ok? Estamos neste momento no primeiro módulo, que é exatamente o módulo da proteína, e vamos aqui ter dicas fantásticas, mas temos também mais 11 módulos que vão decorrer ao longo do ano e que podemos também assistir e beneficiar com isso para que possamos também então ter mais informação do nosso lado. Ia também, desde já, convidar a todas as pessoas que assim o entendam, também para que a reunião seja um pouco mais dinâmica, que possam ligar as vossas câmaras. Não tem mal se estiverem em pijama, não tem mal se estiverem de uma forma mais confortável, mas apenas para tornarmos aqui a nossa reunião um pouco mais interativa e um pouco mais familiar também. Então, muito obrigado, já estou aí a ver mais câmaras ligadas. Então, o que é que nós temos também aqui ao nosso dispor? Então, com certeza, todos nós estamos aqui convidados por alguém, que esse alguém é o nosso treinador de bem-estar, a pessoa que nos forneceu a possibilidade de estar nesta apresentação e é também a pessoa que nos poderá sempre dar o apoio necessário para que possamos também ter mais dicas e atingir também os nossos objetivos com pequenas conversas com essa pessoa, algumas avaliações de bem-estar ou outras ferramentas que também temos ao dispor através do treinador de bem-estar. O que é fundamental aqui entendermos? É fundamental entendermos que o nosso corpo diariamente precisa de ser alimentado. Então nós temos trilhões de células no nosso organismo que realmente precisam de ser alimentadas de uma forma correta e adequada. Então a grande questão aqui que se coloca a todos nós é se a nossa alimentação tradicional e a alimentação que temos no dia a dia se está a assegurar realmente nutricionalmente todas essas necessidades que o nosso corpo necessita para ter a energia adequada e não termos aquele sono após a hora de almoço ou aquela sonolência ou até mesmo falta de energia. Então, realmente, as escolhas que nós fazemos são fundamentais no nosso dia a dia para que todas aquelas questões que eu coloquei anteriormente não se sucedam. Falta de energia, a sonolência e tudo mais. Ou até mesmo, eu diria, o excesso de peso ou pesamentos se não comermos de forma adequada. Então, fundamentalmente, aquilo que nós comemos é aquilo que representa aqui a fatia maior que interage com aquilo que nós conseguimos dominar, okay? Que é a nossa alimentação e o estilo de vida que nós escolhemos para fazer, realmente representa aqui 70%, e depois 30%, como é evidente, vem de uma carga genética que nós trazemos, dos nossos familiares, dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós e tudo mais. Então, existem aqui algumas variáveis que todas elas interligadas vão fazer com que nós possamos ter aqui um bem-estar geral. Então elas são, como estão aqui representadas em algumas fatias, não é? Algumas percentagens, os hidratos, a gordura, a proteína, depois dentro deles também todas as necessidades inerentes à gordura, como é o ômega 3, como é também aqui a fibra nos hidratos, e depois aliado a isso também ter um repouso adequado, a bebermos bastante água e ingerirmos as vitaminas e os minerais necessários para que possamos dar ao corpo tudo aquilo que ele necessita e possamos então nos sentir bem. E agora,
já de seguida quero-vos deixar aqui com o orador que vai falar aqui sobre a proteína. Então, é a pessoa mais indicada para nos falar sobre este tema, porque além dele ter uma alimentação realmente muito equilibrada e de encontro aos objetivos dele, permite-lhe também garantir aqui que tenha sempre essa tal energia e esse tal bem-estar diário. Então, vou-vos apresentar aqui o nosso orador. Ele é licenciado em Educação Física e Desporto, é também ex-federado de rugby, um desporto assim muito, muito exigente, e também personal trainer. Então, além dele se sentir bem, de se alimentar bem, não sei se ele tem algumas fotos ou não, mas ele realmente também tem o corpo todo definido, está aí todo seco, e realmente porque consegue conjugar muito aquilo que a alimentação lhe dá todos os dias. Então, ajudem-me a receber com um clap, clap, clap e colocar aí um bem-vindo no bate-papo, se assim o entenderem, José Tabanês, a quem eu passo a palavra. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado para dar este tema mais uma vez. É um tema que eu gosto muito, especialmente aqui ao Sérgio e à Helena pelo convite. Pronto, a apresentação ficou praticamente feita pelo Sérgio. Eu tenho 27 anos, faço a nutrição há aproximadamente 2 anos e 8 meses. Sensivelmente, eu joguei 10 anos de rugby. Neste momento faço jiu-jitsu e tento conciliar também com a parte da musculação e do crossfit. Em termos de treino, e como é óbvio, para tanto treino tem que haver uma alimentação como deve ser, tem que haver uma boa suplementação. Eu não tenho aqui nenhuma foto do antes e do depois, por acaso pensava que ia estar aqui como da outra vez e fiquei um bocadinho refém dessa ideia, mas basta pesquisarem no Instagram, tenho lá fotos não só do meu resultado inicial, mas do meu resultado de agora, porque o que o Sérgio disse é verdade e faz todo o sentido. Não nos serve nada nós temos um resultado que foi feito quando nós entramos na companhia e quando nós começámos a fazer os produtos e depois não o mantermos e estar completamente diferente hoje em dia e estamos sempre a pôr a foto antiga. Então eu faço questão de X meses postar uma foto do meu resultado, da foto atual, para se perceber isso. Então, nós vamos falar aqui da proteína, que tendo em conta os 3 macronutrientes que existem, é o macronutriente mais explorado e mais trabalhado pelos produtos e pelos cientistas, neste caso nos produtos da Herbalife Nutrition. Vamos perceber um bocadinho as vantagens de utilizar uma quantidade de proteína diária recomendada, em termos dos seus benefícios, em termos das suas mais-valias, perceber que tipos de proteína existem, onde é que podemos ir buscá-las e, acima de tudo, como utilizá-las para melhorar o nosso resultado. Então é muito importante percebermos que, em termos de proteína e hidratos de carbono, fornecem-nos 4 quilocalorias por grama, enquanto que as gorduras fornecem-nos 9. Então é necessário que na nossa alimentação os hidratos e a proteína 30% a 40%, neste caso os hidratos em termos energéticos, e a gordura até 30%, no sentido que também é muito mais calórica. E percebermos também que, agora só enquadrado na parte da proteína, é composta por aminoácidos, uns essenciais e outros não essenciais. A diferença grande dos essenciais é que o nosso corpo não produz ou não conseguimos ir produzir, então necessitamos deles, nomeadamente a leucina, a isoleucina, a valina, a lisina, são muito importantes, e a glutamina, que é o mais conhecido. Estes 5 são muito importantes em suplementos, está bem? Eu gosto sempre de referenciar estes nomes. Hoje em dia são utilizados muito mais. Destes, a glutamina, que está presente no nosso produto de eleição em termos da linha desportiva, que ela fala um bocadinho mais à frente do Rebuild Strength, está muito em vogue nessa parte. Então é percebermos isso. Eu vou ao máximo partilhar informação convosco, o que não quer necessariamente dizer que seja rigorosamente o que está nos slides, está bem, pessoal? Então eu vou partilhar informação convosco, que por vezes pode estar nos slides um bocadinho mais à frente ou um bocadinho mais atrás, e vamos enquadrando dessa parte, para também não estar aqui a ler slides, que eu acho que não faz sentido. Como estava a dizer anteriormente, aqui na parte dos essenciais e não essenciais, 10 são essenciais, devem ser consumidos
na alimentação, porque o nosso corpo não consegue produzir, e dos 22, 12 são não essenciais. Então, percebermos aqui, de uma forma muito simples e muito geral, o percurso da proteína. Seja em termos vegetais ou animais, nós comemos, temos o processo alimentar, em termos da digestão e do bolo alimentar, por aí fora, e depois temos tudo, ou seja, antes disso, a degradação em aminoácidos, e depois dessa tal absorção ou não, percebemos duas coisas. O que é que serve para nós utilizarmos, ok? E o que é que não serve e tem que ser expelido. E temos que fazer aqui um parênteses muito importante. Porque embora seja proteína, se nós ingerirmos em excesso, tá bem? Pode ficar armazenado. O nosso corpo pode não ter a capacidade de expelir e pode ficar armazenado no nosso corpo e em termos de excedente calórico. Contudo, se nós tivermos uma correta alimentação e uma correta base em termos proteica, nós conseguimos absorver e o que não é necessário absorver é expelido. Neste caso, e o que absorvemos é dividido por 5 pontos importantes. Em termos cerebrais, em termos da nossa pele, órgãos, músculos e ossos. Nos músculos, fazer aqui um parênteses, que existem dois processos em termos das fibras musculares. A hipertrofia, que é o mais conhecido em termos da malta do ginásio, que é o aumento do volume das nossas fibras musculares, e hiperplasia, que é o aumento do número de fibras musculares. Então, o que é que isto quer dizer? Que eu não necessito de ser um bodybuilder que tenha 120 kg, não é, de peso corporal, que tenha uma teórica grande hipertrofia para ter força para levantar, por exemplo, 100 kg de agachamento ou 200 kg de agachamento, porque se eu tiver um sujeito que o seu tipo de corpo é um sujeito mais compacto, tem mais hiperplasia, pode levantar exatamente a mesma quantidade de peso. Estão a entender? Estou a explicar isto porquê? Porque muitas pessoas associam volume a força, o que não quer necessariamente dizer que seja verdade. Está bem? Então é muito importante percebermos isso aqui nesta parte das células dos músculos. Depois, o papel da proteína no nosso corpo, em termos do que falámos anteriormente dos 5 pontos, temos aqui alguns pontos importantes que eu gostava de realçar. O transporte do oxigênio para as células do nosso corpo é algo bastante importante. Em termos hormonais e enzimáticos, o aumento e a manutenção da massa muscular, como é óbvio. Prolonga a saciedade, ou seja, o macronutriente da proteína é o que está provado como um maior aliado numa maior saciedade. Muita gente acha que se nós comemos hidratos de carbono conseguimos estar mais tempo sem fome. Não é verdade, nomeadamente se for hidratos de carbono simples, que são absorvidos de uma forma mais rápida na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, então potencia-nos a vontade de ingerir ainda mais hidratos de carbono simples. Então a proteína é muito utilizada no sentido da saciedade e nós defendemos muito em termos de todas as refeições do dia ter uma parte em termos proteica, seja numa refeição principal ou numa refeição secundária, tem muito a ver com isto também. E o normal funcionamento do sistema imunitário. Bom, em termos da proteína e da massa muscular, é muito importante percebermos aqui que o que eu falei anteriormente só pode ser conseguido com a proteína necessária para o nosso peso. Então imaginem, se eu tiver 100 kg, sou um sujeito, um senhor de 100 kg, e tenho outro indivíduo ao meu lado que é um senhor de 65 kg. A nossa quantidade de proteína que necessitamos é diferente, está bem? Então não tem só a ver com o género, a quantidade de proteína que eu necessito. Tem a ver com o género, tem a ver com o meu peso, tem a ver com o meu objetivo em termos de ganho de massa muscular, perda de massa gorda, performance desportiva, tem a ver com o meu balanço calórico, ou seja, o número total de calorias que eu ingiro diariamente, entre outras coisas. Estão a entender? Então há muitas pessoas que me perguntam assim, eu sou homem, e o meu irmão também é homem, e o meu tio também é homem, temos que comer a mesma coisa de proteína todos. Não é verdade, está bem? É muito importante percebermos isso. Depois, as células
de gordura, aqui a gordura queimam 6 calorias, a massa muscular 30. Isto é um bocadinho óbvio se vocês pensarem que 1 kg de gordura é algo deste género, ou seja, dá-nos volume, e 1 kg de massa muscular é algo assim. Estão a entender? É 1 kg à mesma, mas basta pensarem, não precisam decorar valores, basta pensarem, gordura é volume, mas não um bom volume, não um volume saudável e não um volume que se quer em termos de hipertrofia. Em termos de composição corporal, podemos ir dividindo isto em diferentes coisas. Aqui a parte óssea, a parte da massa gorda e a massa muscular, dividida tanto aqui em termos do músculo esquelético como dos órgãos. A parte da massa gorda, é muito importante também percebermos que, consoante o nosso objetivo, temos que ter em atenção a percentagem. Ou seja, nós vivemos numa era hoje em dia que consumimos muita informação dos mídia, consumimos muita informação de redes sociais e, como é óbvio, vemos sempre corpos belos. Quem está no mundo do fitness percebe o que eu estou a dizer e nós estamos na indústria aqui da saúde e do bem-estar, percebe o que eu estou a dizer. Corpos belos, esculpidos e tudo mais. É muito importante percebermos que tem uma percentagem baixa de gordura, dependendo se somos senhores ou senhoras, nomeadamente nas senhoras acarreta mais responsabilidades e possíveis mais problemas do que nos senhores, devido às questões hormonais. Então é muito importante percebermos isso, que eu quero ter 10% de massa gorda, porque sim, não é? Porque quero estar definido, ou porque quero estar esbelto para a praia e tudo mais. Mas temos que perceber a dificuldade que é manter 10% de massa gorda reais, está bem? Reais, não é... Eu peso-me hoje numa bioimpedância mais simples e tenho 10%, mas se for preciso peso-me à noite já tenho 15%, estão a entender? A porcentagem de água varia imenso, então temos que ter atenção a isso. O método mais fidedigno é uma biópsia, a seguir é o DEXA. Como são métodos muito, muito difíceis de alcançar e até um bocadinho irreais para a população normal, é importante vermos sempre por fotos. Bem? Fotos, centímetros e numa base de comparação. Então é muito importante realçarmos isso, que nem sempre o que nós vemos é o real. Depois, magro por fora, gordo por dentro. É uma eletromiografia, o que estamos aqui a ver em termos do volume, a comparação entre fotos com mais ou menos volume em termos de gordura, está bem? E em termos da porcentagem de massa muscular. Pronto. Aqui é o que eu estava a falar. Tirando a biópsia e tirando o DEXA, a bioimpedância é o método que vem logo a seguir a estes. Então, de uma forma geral, a minha sugestão para quem utiliza a bioimpedância, neste caso a Tanita, é durante uma semana, todos os dias, à mesma hora, seja em jejum, seja ao fim do dia, sempre com a mesma roupa ou com a mesma quantidade de roupa em termos de peso, pesarem-se e tirarem os seus valores. E ao fim de uma semana, fazerem a média desses valores. É a forma mais correta, digamos assim, nós temos uma mínima certeza de que um valor é dito normal ou é dito digno, está bem? E medições e fotos. Como é que a proteína afeta o nosso corpo? O nosso peso, desculpem. Numa perspectiva de comunicação, em termos de dois sensores diferentes que nós temos no corpo, que é a grelina e a leptina, ambos comunicam durante a alimentação, durante uma refeição. Um vai-nos transmitir saciedade, outro vai-nos transmitir termos mais ou menos fome. Então é muito importante percebermos que a leptina e o apetite estão interligadas, a grelina e a saciedade estão interligadas. Então, normalmente, nós dizemos sempre que
ingerir proteína ajuda-nos neste processo e comer um bocadinho mais devagar também nos ajuda neste processo. Normalmente as pessoas que comem à pressa ou comem menos proteína têm mais probabilidade de ganhar peso, têm mais probabilidade de ganhar gordura abdominal, como é óbvio, também dependendo do nosso tipo de corpo. As senhoras têm um corpo e uma gordura denominada ginoide, os senhores androide. As senhoras é caracterizada pelo corpo de pera, ou seja, mais as coxas, o glúteo, mesmo os braços, e podem também ter um pouco de barriga. Os senhores, o corpo maçã, mais a zona abdominal. Então é muito importante percebermos isso, e aqui a proteína ajuda-nos imenso em termos das subidas súbditas e descidas do açúcar, que, como sabem, provocam-nos picos de glicemia, ou seja, hiperglicémias ou hipoglicémias. O nosso pâncreas tem que produzir mais ou menos insulina, o que para nós não é bom, mas é dito normal. Mas se pensarmos, por exemplo, numa pessoa diabética tipo 1 que necessita de insulina, estar desalmadamente a comer açúcar e não ter um nível regular ou minimamente regular durante o dia, significa que tem que dar mais doses de insulina. Então é muito importante a proteína na nossa alimentação também por isto. Em termos de estudos, eu aqui não vou falar de mim, porque isto, de mim, ou seja, vou ler exatamente o que está aqui. É importante ingerir a quantidade correta de proteína a cada refeição. Perguntam-me vocês qual é que é a quantidade correta de proteína a cada refeição. Depende de pessoa para pessoa. Eu gosto de fazer uma divisão. Se vocês pensarem em 100% de proteína diária, seja isso em termos de calorias, o que for, têm que dividir consoante as refeições. Ou seja, se eu faço 6 refeições, tenho que dar aso a 50% ou a 40 a 50% ser as refeições principais, almoço e jantar, cerca de menos 5 a 10% do que vocês colocam em termos de percentagem no almoço e no jantar, colocar no pequeno almoço. O restante será dividido pelos snacks que farão ao longo do dia. Então imaginem, uma conta fácil de colocarmos 20% da proteína ao almoço, 20% da proteína ao jantar, 15% da proteína ao pequeno almoço, a restante, os 45% restantes podem ser divididos num lanche da manhã e 2 lanches à tarde, por exemplo. Vão ver? É uma conta fácil de fazer. Depois, melhora a nossa composição corporal e promove a perda de gordura sem prejuízo da massa muscular magra. É muito importante também percebermos que não é fácil perder massa gorda e ganhar massa muscular. Está bem, malta? Normalmente, ou fazemos uma coisa ou fazemos outra coisa. As duas não é fácil, falo-vos por experiência própria. É uma grande luta em termos de alimentação e é uma grande luta em termos mentais. Eu já contei calorias imensas vezes, já controlei ao máximo e acreditem que chega a um ponto, o nosso próprio cérebro também começa a ficar farto, é desgastante, é chato. Então é muito importante. Ou definimos, o meu objetivo agora é ganhar massa muscular. Tento ganhar o máximo de massa muscular possível com o mínimo de gordura. Eu tenho noção que vou ganhar, mas tentar ao máximo isso. Processo inverso. Tento perder o máximo de massa gorda possível, perdendo o mínimo de massa muscular. Estão a entender? É sempre este o balanço que normalmente se faz no mundo do fitness e dos ginásios. É o chamado o cutting e o bulking. Podem dar o nome que vocês quiserem. É um balanço calórico e esse balanço calórico depende diretamente também da quantidade de proteína que ingerem. Depois, melhora a manutenção do peso após a diminuição do mesmo. Substituir uma refeição diária de uma dieta com restrição calórica por uma substituição, por um substituto de refeição, contribui para a manutenção e controle do peso. É óbvio, não é? Se vocês ingerem 200 calorias, já estou a exagerar, mas 200 calorias numa refeição líquida ou numa refeição sólida, nutritiva e com tudo o que vocês necessitam, em vez de comerem 500, 600 ou 700
numa refeição tradicional, como é óbvio, vão ganhar em termos calóricos, em termos de saciedades e em termos de benefícios corporais. Em termos da função imunitária, as proteínas fazem parte das células do sistema imunitário, como já referimos anteriormente também, ajudam-nos imenso em termos de infecções e em termos da parte de reduzir a capacidade de resposta imunitária do nosso organismo às ameaças. Então, faz todo o sentido a ingestão de proteína, também em termos da função imunitária. Hoje em dia, e tendo em conta tudo o que vivemos então, tudo o que seja para proteger o nosso sistema imunitário, não só em termos proteicos, mas outras formas de que também quem tiver curiosidade pergunte sobre o Immune Booster, por exemplo, que é um dos meus produtos diários. Então, são boas hipóteses que vocês têm neste capítulo. Proteína necessitamos de ingerir, como referi anteriormente, depende de idade, género, estilo de vida, objetivos e tudo mais. É sempre a pergunta do milhão, que é: quantidade de proteína é que eu tenho que ingerir? Durante muitos anos, bateu-se no máximo dos máximos, e já era uma grande loucura alguém que ingerisse 2 gramas de proteína por quilo, malta. Então era defendido pelas ciências da nutrição muito tempo isso, tendo em conta os estudos que havia, e bem. Hoje em dia, felizmente, e muito à base de estudos relacionados com o desporto, há imensos estudos e imensas mais-valias de 2.4, 2.5. Há inclusive competições de culturismo em que a redução de hidratos, a redução de gordura, mesmo de água, é muito grande, então chegam a 3.6 gramas por quilo. O que é um caso muito específico, eu não aconselho. De uma forma geral, podem-se guiar pelos guidelines que existem, de 0.7 a 1.2, uma pessoa sedentária, perfeitamente normal, 1.2 a 1.5, uma pessoa ativa, 1.5 a 2, uma pessoa que faça exercício. A minha sugestão e o meu cunho pessoal, quem faça exercício de forma séria, de forma diária, e que não seja um exercíciozinho de passear ou uma coisa mais simples, até às 2.4, 2.5 gramas não me parece nada mal. Estimativa de necessidade proteica. Está aqui um exemplo e uma forma simples de resumir o que eu disse. Okay? É óbvio que quem faz exercício tem mais necessidade de ingerir proteína, dependendo do homem, dependendo do exercício. Com os produtos que eu vou explicar um bocadinho mais à frente, vou explicar a junção da proteína com os hidratos de carbono para quem faz exercício, mas, de uma perspectiva geral, está aqui espelhado muito bem esse exemplo. Então, quantidade de fontes de proteína, até 30% do consumo diário, e pode ser uma combinação, e deve ser uma combinação de proteínas vegetais e proteínas animais. Também não vou entrar aqui em discussões nem opiniões em relação a uma dieta vegetariana, vegana, cetogénica, paleo, ou seja, cada um tem a sua ideia, tem a sua ideologia. Se resulta contigo, perfeito, mantém, está bem? É sempre o que eu digo. Se resulta contigo, mantém, mas independentemente do que tu faças, a proteína tem que estar presente. Portanto, mesmo que faças uma dieta cetogénica, que seja uma redução muito grande em termos de hidratos e que ingiras mais proteína e mais gorduras saudáveis, isto é proteína. Mesmo que faças uma refeição, uma dieta vegana ou vegetal ou vegetariana, em que fujas muito em termos de animal, isto é proteína em termos vegetais. Estão a entender aqui a lógica? É muito por aí. E em termos de estudo, em termos da comparação das melhores, temos a proteína de soja, a clara de ovo e a proteína do soro do leite, neste caso a diferenciação entre soro do leite e caseína. A grande diferença é que a caseína é de absorção mais lenta, que, por acaso, são, e não é por acaso, estava aqui a ser um bocadinho irónico, mas são as fontes proteicas que são utilizadas nos nossos produtos da Herbalife Nutrition. Estão a entender? Então daqui temos a certeza, além de estarmos na vanguarda e
na maior tecnologia que existe em termos da pesquisa, em termos da confecção dos produtos, também estamos aqui certos na qualidade dos mesmos. O que não quer dizer que os outros que venham logo a seguir sejam maus. Temos que ir variando. E depois, em relação à quantidade de gramas de proteína que cada alimento tem, é importante também percebermos que 100 gramas de peito de frango não tem 100 gramas de proteína. Está bem? Então, está aqui alguns exemplos. Neste caso, laticínios e ovos. Depois temos aqui a parte das carnes, que, como é óbvio, também há quem defenda comer mais carnes vermelhas, comer mais carnes brancas, comer o que seja, malta, perceber sempre o balanço, nomeadamente nas carnes, é mais o balanço em termos proteicos barra gordura, nomeadamente das carnes vermelhas e nos enchidos e em tudo o que seja charcutaria. E depois aqui no peixe, que normalmente o peixe é muito utilizado por ter mais baixas calorias que muitas carnes vermelhas, ser uma confecção mais saudável. Então o peixe também é uma excelente opção. Peixes mais gordos também têm um bocadinho mais de gordura, mas se forem pescados sem ser a aquicultura, vamos também buscar o nosso ômega 3, que é essencial. Daí também temos o Herbalife Line Max, que é essencial para nós em termos da visão, em termos do nosso coração, em termos cerebrais. O ômega 3 é dos melhores produtos que existem. Depois, em termos de proteínas à base do feijão, lentilhas e cereais, ou seja, mais vegetais, temos aqui também algumas opções que podem variar consoante o nosso tipo de dieta e o nosso regime alimentar. Então, entrando na parte da Herbalife Nutrition, o que é que nos pode ajudar? Antes de mais, percebemos que estamos com uma empresa que é número 1 no mundo em termos de nutrição, existe há mais de 27 anos em Portugal, 40 desde a sua existência, todos os produtos têm uma garantia de satisfação de 30 dias e não é uma empresa de emagrecimento. Bem, muitas pessoas acham que ainda, é uma empresa de nutrição equilibrada que, consoante o nosso objetivo, vai nos ajudar a alcançar. Se formos bem acompanhados e se tivermos foco a utilizar os produtos como deve ser. É muito importante isso. A seguir, a Organização Mundial de Saúde é a empresa que tem o maior corpo científico que existe, um prémio Nobel da Medicina, um guru em termos de nutrição, que é o Dr. David Eber, a Dana Ryan e o John Ice também estão muito ligados à parte desportiva. Então é essencial percebermos que há uma diversidade gigantesca neste corpo científico, que não são 4 ou 5 carolas que se juntaram e fizeram aqui uma lata de batido. Está bem, malta? É muito importante percebermos isso, porque é uma segurança imensa que nos dá esta liderança científica. E depois, não há muito a dizer, a meu ver, um dos melhores atletas que já existiram em termos mundiais. Até há pouco tempo assisti uma figura muito conhecida em termos de desporto nos Estados Unidos a falar em termos de atletas, não em termos de desporto, mas em termos de atletas sobrenaturais que estão à frente de outros. Ele falou do Muhammad Ali, do boxe, já faleceu. Falou do Michael Jordan, que é do basquete, e falou do Cristiano Ronaldo. Portanto, não é só de nós falarmos, é o que está à vista. CR7 Drive é um produto utilizado a partir de testes feitos no seu corpo, que é uma bebida intra-treino, que nos fornece açúcares de absorção mais rápida que nós necessitamos, cerca de 18 gramas de hidratos de carbono, similar a uma banana, sabor a açaí, e eu utilizo muito nos meus treinos de ginásio, por exemplo, ou nos treinos mais ligeiros em termos cardiovasculares. E depois, além do Cristiano Ronaldo e todos os outros atletas que nós patrocinamos, o foco está no acompanhamento. Então, se vocês forem ao Aldi comprar um pacote de arroz, a senhora do Aldi, por mais simpática que seja, a passar as vossas compras no tapete rolante e a sorrir-vos, não vos vai ligar no dia a seguir. Porquê? Porque é mesmo assim, a função dela é servir-vos naquele momento e está tudo certo.
A nossa função é após. Ou seja, nós temos uma responsabilidade para connosco e para com a pessoa que se torna nosso cliente, nosso membro, ou o que seja, de o acompanhar, de o ajudar o melhor que sabemos. E quando não sabemos, temos que perguntar. Está bem, malta? É muito importante percebermos isso, porque nós não sabemos tudo, nós não temos que ser uma enciclopédia, não temos que ser nutricionistas, não temos que saber os ingredientes todos do F1, temos que fazer o melhor serviço possível. E o melhor serviço possível é explicar formações e percebermos, e quando não sabemos, discutir ideias com alguém que possa saber. E esse serviço sendo gratuito, dá imenso valor à marca, dá imenso valor aos produtos e a nós mesmos. E também, não entrando na dieta do jejum intermitente, não há grandes discussões em relação a isso. O pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, está estudado e está provado cientificamente. Seja comida às 8 da manhã, seja comida às 6, seja comida ao meio-dia. É a primeira refeição, então é super importante e é o que nós defendemos como sendo o primeiro passo para um bem-estar a longo prazo. Deve-nos fornecer 40% de hidratos, 30% de proteína, até 30% de gordura, vitaminas e minerais e fitonutrientes. E em termos de benefícios, estão espelhados o que um pequeno almoço equilibrado nos dá. Os pequenos almoços modernos são soluções ricas em açúcar, gorduras, calorias e pobres em nutrientes essenciais. Em termos de consequências, estão aqui algumas espelhadas. Eu partilho convosco rapidamente uma história de hoje. Eu sou professor também num colégio. Eu tenho um menino que tentava ganhar peso semana após semana, após semana, após semana. E eu sou muito atento a isso e perguntei à professora se podia falar com os pais, no sentido de perceber o que é que ele come e no sentido de perceber se poderia dar algum conselho, pelo menos. O meu espanto é que, tendo em conta as informações que existem hoje em dia, o menino traz para o pequeno almoço os restos do jantar. Então, a criança facilmente, em cerca de 1 a 2 semanas, ganhou 4, 5 quilos. Os pais já foram avisados, como é óbvio. Mas para vocês perceberem que choca-pique que eu comi quando era miúdo, né? Os meus pais não tinham conhecimento para mais, davam-me choca-pique. Torradas, pizzas, croissants, bolos, não é um pequeno almoço nem saudável, nem equilibrado. Vocês me disserem assim, faço ovos mexidos com fruta. Ok, é saudável. Não dá tudo o que nós necessitamos, não dá, mas é saudável. Ok? Mas fugir do que a maioria das pessoas fazem, por favor. E o que é um pequeno almoço equilibrado para nós? É constituído por 3 produtos. O nosso concentrado de erva avoé em duas variantes, 40% ou 97% de aloe vera, com um travozinho a manga ao sabor original. É muito importante em termos de suavização, cicatrização e proteção do nosso organismo. É o primeiro passo do nosso dia. O nosso boost energético, uma mistura de 5 chás diferentes, chá verde, chá preto, que tem uma porcentagem de cafeína, daí também ser muito importante em termos energéticos. Depois, flor de malva, hibisco e cardamomo. É muito importante em termos de antioxidantes, ou seja, ajuda-nos a expelir tudo o que nós não necessitamos e ajuda-nos a aumentar a nossa termogênese, que é o nosso calor corporal. E a coqueluche da marca, o produto mais conhecido, o F1, é a refeição equilibrada, além de ser o substituto de refeição mais vendido em todo o mundo, pode ser preparado de variedíssimas formas. Batido, waffle, bola caneca, mexido. O que não falta aí são ideias de origem vegana, sem corantes nem conservantes, free glúten, free lactose, aí adequado para vegetarianos. E temos outras opções. Nós temos uma vasta gama de produtos. O Fórmula 1 Express é muito utilizado para uma refeição mais rápida, sempre associado a uma peça de fruta, sempre associado a algo mais. Tem mais quantidade em termos de fibra, então é essencial ser ingerido com um bom copo de água, com uma boa caneca de chá, para também ajudarmos a fibra a fazer o seu papel. Deixo-vos aqui o convite de assistirem à aula da fibra, que é essencial para percebermos
como é que a fibra desempenha o seu papel no nosso organismo, porque nós achamos que, nomeadamente as pessoas que têm obstipação e problemas em termos intestinais, basta ingerir mais fibra e tudo fica resolvido. A realidade não é essa, daí deixo-vos este convite. Depois, é como eu faço o meu pequeno almoço, o meu F1 todas as manhãs, é utilizando a mistura para a bebida de proteína. Adiciono cerca de 15 gramas de proteína de elevada qualidade, baixo em hidratos, baixo em açúcares e mais 20 vitaminas e minerais que são essenciais para nós, tendo em conta também o que o Sérgio referiu no início, da nossa alimentação hoje em dia ser cada vez mais precária e não ter tudo o que nós necessitamos. Depois, podemos sempre, dependendo da necessidade de cada um, como eu referi mais a meio da apresentação, adicionar 5 gramas de proteína, que é o nosso F3, a proteína em pó personalizada, ao nosso F1, ao nosso snack à tarde, algo desse género. Depois, dentro da linha Select, temos aqui o primeiro produto, o Pro 20, pode ser utilizado também como a mistura de bebida para proteína para juntar água e fazer o F1, por isso simplesmente como um lanche, é super equilibrado, 20 gramas de proteína, baixo em calorias, então temos aqui outra opção essencial para termos em casa. Depois, uma opção mais vegetal, mais vegana, ervilha, quinoa e linhaça, também é muito utilizado para lanches, é super saciante, malta. Deixo-vos aqui o convite para tomarem um Triblend à tarde, se estiverem com fome. Garanto-vos que vão ficar saciados com cerca de 140 calorias. Então é muito interessante percebermos isto. Também pode ser utilizado para fazer o F1. Então deixo-vos aqui algumas opções. O High Protein Iced Coffee veio revolucionar porque muita gente adora café e habitualmente um latte macchiato ou um cappuccino ou um café mocha são opções que nós ingeríamos na rua ou no centro comercial com mais açúcar, está bem? Então é percebermos que o High Protein Iced Coffee tem isso zero, praticamente zero. 80 mg de cafeína dá-nos boost energético, é muito utilizado por muitas pessoas para pré-treino também. Percebermos também que aqui a parte dos grãos de café expressos são 100% robusto, okay? Tem a ver com o grão de café, e 85 calorias por dose. Depois, em termos dos snacks proteicos, temos 3 opções. Os grãos de soja é uma opção mais salgada, as barras de proteína é uma opção mais doce, aqui colocando os dois num extremo. Proteína temos sabor a limão, chocolate, amendoim e amêndoa, baunilha. E a sopa de tomate da Herbalife Nutrition, sopa de tomate gourmet, que pode ser feito de tudo. Podemos utilizar para uma omelete, podemos utilizar para uma quiche, para uma pizza, para fazer um molho, variedíssimas formas. Entrando aqui na linha do H24, que é, digamos assim, a minha linha favorita, ou até os meus produtos favoritos, o Fórmula 1 Sport, a grande diferença é em termos da proteína que é feito. O Fórmula 1 normal é a proteína de soja, o Fórmula 1 Sport tem a ver com a proteína de soro do leite. Em termos de benefícios, são similares. Em termos de quantidade de proteína, tem mais 1 grama. Depois, o Rebuild Strength é o meu produto favorito, foi o produto com que eu iniciei a minha jornada na Herbalife Nutrition. A dose de 5 colheres dá-nos cerca de 25 gramas de proteína, cerca de 36 gramas de hidratos de carbono. É muito importante porque também contém ferro, contribui para o normal metabolismo e produtor de energia e formação dos glóbulos vermelhos, e 190 calorias por dose. Então é percebermos que se nós temos um objetivo de perda de peso, temos de ter um bocadinho de atenção aqui ao Rebuild Strength ou a não ingerir as 5 colheres da dose. O Rebuild Endurance, enquanto que o Rebuild Strength é mais associado a uma fase de treinos de força, o Rebuild Endurance é mais associado a treinos mais cardiovasculares, aeróbicos.
Então, dá-nos mais hidratos de carbono, porque nós também necessitamos mais hidratos de carbono e menos quantidade de proteína. A minha sugestão é, dependendo do que vocês façam, pode ser personalizado. Vou-vos dar o meu exemplo. Se eu fizer apenas musculação, tomo o Rebuild Strength, ponto. Se eu fizer CrossFit e for um treino mais de força, coloco 1 colher do Endurance e 4 colheres do Strength. Se for um treino mais cardiovascular de CrossFit, coloco 2 colheres do Endurance, 3 colheres do Strength. Se for Jiu-Jitsu, faço 3 colheres do Rebuild Endurance e 2 colheres do Strength. Bem? Dei-vos aqui 4 exemplos que vocês podem utilizar e personalizar consoante o vosso treino. Depois, a hidratação é fundamental. Uma senhora 25 kg de peso, 1 litro de água. Um senhor 30 kg de peso, 1 litro de água. Em média, 60% a 70% do nosso corpo é água. O nosso volume muscular, em termos de células, é água, a maior parte. Então, é essencial, malta. E depois, como é óbvio, e ninguém mais do que eu, não é? Defender o exercício físico regular, um treino que deverá ser o mais personalizado possível, consoante o nosso objetivo, e regular. Descanso, super importante, fazer um sono anabólico, fazer um sono reparador, mesmo que exista hoje em dia muitas distrações, seja cada vez mais difícil, mas tentar ao máximo, 7 a 8 horas, e vou-me calar um pouco, vou dar a oportunidade aqui aos meus colegas e aos meus amigos, quem se sentirá à vontade e quem fizer a nutrição há cerca de 3 meses ou menos, dar a primazia para falar. Se entretanto não houver nenhum voluntário assim com mais vontade, quem possa fazer há mais de 3 meses também possa falar. Vou-vos dar essa possibilidade. Olá, Zé, estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Estamos a ouvir perfeitamente, Aires. Oh, ok. Olha, o meu nome é Alexandre Aires, está aqui o meu apelido, Aires. Eu, por acaso, tinha uma questão para te colocar. Eu já faço a nutrição desde julho, ok? E já obtive ótimos resultados, porque perdi cerca de 24 quilos. Estava em excesso de peso, né? Epá, e eu tenho, pronto, a atividade física que eu faço com maior regularidade, é verdade que às vezes faço uns treinos em casa, etc., mas aquilo que eu faço com maior regularidade é BTT. E eu costumo utilizar o CR7 Drive durante o exercício, né? durante as voltas, para me hidratar, etc. E após os treinos eu costumo utilizar o Rebuild Strength. A questão que eu te queria colocar é se achas que faz sentido ou se há algum ajuste que eu deveria fazer. Boa Acho que é o pergunta. indicado. Então, diz-me uma coisa, os teus treinos BTT normalmente são quanto tempo? Pá, sempre acima de 2 horas, sempre a roçar as 3 horas, normalmente. Pronto. Cerca de 40, entre 40 a 50 km. Então pronto, o CR7 Drive, como bebida intratreino, normalmente é associado até a 1 hora de treino. Então o que eu te sugiro é o Prolong. É outro produto que nós temos, tem maior quantidade de calorias, tem maior quantidade de proteína e de hidratos de carbono, e que é o ideal para tu tomares intratreino, porque é associado a um treino superior a 1 hora e meia, que vai dar um maior aporte calórico e em termos de calorias. Depois do treino, eu sugiro-te que adiciones o Rebuild Endurance também. Daí eu ter explicado a parte do cardiovascular por causa do desgaste em termos de glicogênio. Certo. Ou seja, tens um maior desgaste em termos de vias de glicolíticas, em termos de glicogênio, e mesmo que seja muscular, e precisas de repor isso, precisas de repor rapidamente esse glicogênio que tu perdeste, esses hidratos que tu perdeste, e é muito importante fazeres isso, no sentido também de teres uma maior absorção da proteína. Nesta apresentação não há, mas há uma imagem ilustrativa
de uma apresentação que nós temos da linha de desporto, apenas só da linha desportiva, que são os nossos receptores das células, que, consoante a entrada de hidrato de carbono com proteína, estão muito mais abertos, neste caso, e muito mais receptivos a assimilar essa mesma proteína se tiverem um hidrato de carbono bom associado. Então, em suma, a minha sugestão é, durante introduzir o prolong, eu faço nos meus treinos de jiu-jitsu, faço sempre o prolong, porque é cerca de 1h30 a 2 horas, e após introduzir 3 colheres do endurance, pelo menos, e 2 do strength. 3 do endurance e 2 do strength, ok. E já agora, aproveito para te colocar a questão relativamente a outros tipos de treino, mas penso que a resposta será, penso que já respondeste a isso, que é, pá, eu em casa às vezes faço uns treinos de musculação, são treinos que duram cerca de 1h30, com abdominais, etc., pesos, e pronto, normalmente após esses treinos também costumo utilizar o rebuild strength, é o que faz sentido? Sim. Sim, porque é mais muscular, ou seja, tu aí nesse caso tens uma degradação em termos de fibras, não tens tanta parte cardiorrespiratória e cardiovascular, não tens um desgaste tão grande em termos das vias glicolíticas, é mais em termos musculares, então o rebuild strength faz todo o sentido. Ok, está bem. Olha, obrigado então pela ajuda e pelo Nada, esclarecimento. Alexandre. Obrigado eu pela E já pergunta. agora parabéns pela apresentação, que está espetacular. Obrigado, Alexandre. Qualquer dúvida também de futuro, estás à vontade. Obrigado. Malta, eu não disse dúvidas, mas se tiverem dúvidas, estejam à vontade, está bem? Entre dúvidas e partilharmos os vossos resultados, estejam à vontade. Olha, eu posso dar aqui o meu resultado pessoal. Bora. Como o Zé também estava a dizer há pouco, a Herbalife não é somente para perda de peso, não é? Então tem um conjunto de outros benefícios e eu sou o exemplo disso, não é? Então eu sempre fui muito magrinho, nunca precisei de perder peso, antes pelo contrário, pesava 58 quilos. E a Herbalife entrou na minha vida de uma forma espetacular, porque eu já experimentava muitas coisas, inclusive alguns xaropes da farmácia para me dar fome e não funcionava. E de uma forma muito simples, comendo a comida tradicional e incluindo esta suplementação e esta alimentação mais equilibrada, acabou por me dar um suporte calórico e de mais proteínas e de mais vitaminas e minerais, e com isso absorvi melhor os nutrientes e consegui aumentar de peso. Na altura foi espetacular, porque era um desafio muito grande para mim. Então aumentei 7 quilos nos meus primeiros 7 meses, o que para quem pesava 58 quilos foi espetacular, né? Porque assim o Olivia Palito quase em homem. E ao longo deste tempo já aumentei 15 quilos, ou seja, estou no peso que eu sempre quis estar. E devo isso também, como é óbvio, aqui a estes treinos todos das escolas de nutrição equilibrada e tudo mais, conjuntamente também com os produtos. Obrigado. Obrigado eu, Sérgio, pela partilha. Malta, eu também queria bora. pôr uma questão. Eu já há algum tempo que sei, e hoje tive a declaração final que estou com 0 cartilagem nos meus joelhos. Tenho uma lesão de grau 3 e uma lesão de grau 4, tenho uma rotação da rótula e não vou escapar da operação outra vez. Vou tentar adiar isso ao máximo e preciso fazer. Eu tenho pouquíssimo tempo para fazer exercício físico e há coisas que não posso fazer devido a esta condição. Só que assim, eu não me vou contentar com isto porque eu tenho 44 anos acabados de fazer e preciso de fazer um reforço muscular e que produto é que me podes aconselhar aqui neste caso para eu ter mais resultados em termos de força nos músculos para me ir ajudar no problema que tenho nos joelhos. E para além disso, eu sou vegan há 1 ano e meio, mais ou menos. Carne já não como há mais de 10, mas sou completamente vegan por opção, também por outros distúrbios em termos intestinais.
e pronto, queria ver mesmo o que é que poderia fazer aí nesse sentido para poder, nem que fosse fazer aquilo que nós fizemos no Fit Camp no domingo, pelo menos ver se consigo tirar 10 minutos para fazer isso por dia, e ao mesmo tempo que produto é que eu posso fazer para me ajudar a ganhar mais massa muscular para suporte dos meus ossos, porque eu tenho osteopénia desde os 30 anos que sei, e hoje foi comprovado mais uma vez, eu já fui operada aos 2 joelhos ao mesmo tempo, e a lesão é mesmo grave, não há nada, não há nada a fazer. E pronto, queria saber qual é que era a tua opinião. Antes de mais, parabéns, foi há pouco tempo, parabéns pelos 44 anos. Obrigada. Sandra, é assim, é muito importante o que eu vou dizer e percebermos. Nós não temos nada que cure nada, não temos nada que seja diretamente correlacionado com uma melhoria física, muito menos em termos de saúde, estás a entender? Então é muito importante fazer aqui esse disclaimer, que eu podia te dizer assim, olha, então faz o Extra Cal, que é super importante em termos do cálcio que nos fornece, da vitamina D, e mesmo do próprio magnésio. Mas eu não posso estar a garantir que se tu fizeres o Extra Cal vais deixar de ter dores ou vais resolver o problema ou tudo mais. Em termos de ganhar massa, tu neste momento, só contextualizando aqui um bocadinho, se eu percebi que tu disseste muitas coisas, para quem não sabe, a osteopénia é um processo antes da osteoporose, ou seja, é uma perda de densidade mineral óssea que infelizmente é cada vez mais normal, nomeadamente nas senhoras, tendo em conta a fraca alimentação que nós temos de cálcio, ou pode ter a ver também Hereditário também. Genéticos, sim. Em termos genéticos também pode ter uma grande porcentagem. Depois, em termos do joelho, a fala de cartilagem, nós não temos nada na Herbalife diretamente ligado à cartilagem. Estás a entender? A cartilagem, ou produtos que são tomados para a cartilagem ou para ajudar, são muito associados à barbatana de tubarão e produtos relacionados com isso. Eu tomei quando era mais novo e quando jogava um produto farmacêutico para isso, mas é químico, ou seja, não há assim nada natural que eu conheça, atenção, que eu conheça que possa ajudar isso. Em termos de ganhar massa muscular, é sempre importante perceber o que é que tu consegues fazer em termos musculares, se podes ser seguido ou não, se alguém te pode ajudar ou não, e depois, consoante o que tu possas fazer, fazes um balanço em termos proteicos e calóricos, como é óbvio. Ou seja, não sei como é que tu fazes o teu F1, juntas o PDM de manhã. PDM não, o soro de leite faço com Triblend ou com Pro 20, sim. Ok, desculpa, és vegana, desculpa, sim, pronto, é isso que eu ia dizer, ou seja, em pequenas partes do dia, se tu tiveres essa necessidade, fazes upgrades em termos da quantidade de proteína que ingeres e tentares ao máximo reforçar em termos de massa muscular, porque tu na parte da coxa tens o quadríceps, tens o vasto interno, o vasto externo, pronto, estou aqui a dizer nomes de músculos, não interessa para nada, depois tens a parte ligamentar que dá aí um suporte e envolve-te a articulação, é constituída por 3 partes, em termos dos ossos do fémur, do rádio, do fémur, da tíbia e do perónio. Então, se esses ligamentos estiverem fortes e se a massa muscular à volta estiver forte, minimamente tu consegues ter uma maior sustentabilidade. Vou aguentar mais tempo. Vou aguentar mais tempo até a operação, sim. A minha sugestão é, primeiro, tentares ao máximo fazer algum reforço com o que tu possas fazer. Segundo, perceber a quantidade de proteína que ingeres, se é aconselhável ou não. E terceiro, de acordo com o teu objetivo, fazeres um balanço calórico para ganhares massa muscular. E em termos de produto direto, eu não te consigo dizer algo direto porque não estava a ser sincero contigo, Sandra. Porque nós não temos nada diretamente indicado que tenha algo para a cartilagem. Ok. Está bem? Está bem, obrigada. Não. Mais alguém queira partilhar o resultado? Alguma dúvida? Olá, boa noite. Oi, Kátia. O meu nome é Kátia Antunes, eu sou farmacêutica. Há 3 anos e meio eu andava assim à procura de um pequeno almoço que fosse rápido de fazer, mas ao mesmo tempo que fosse saudável e equilibrado.
Eu trabalhava numa farmácia 24 horas e tinha turnos muito exigentes, passava o dia com fome e uma colega minha da farmácia, que é a minha amiga, falou-me do pequeno almoço ideal. Eu decidi experimentar e realmente notei uma grande diferença a nível da minha saciedade. Eu nunca precisei de perder peso, mas tinha um bocadinho de massa gorda a mais para o meu gosto. E felizmente consegui também ter esses resultados, além de a minha gula diminuir bastante e eu passar o dia muito mais satisfeita. Boa, boa, boa. Obrigado, Kátia, pela tua partilha. Se mais alguém Olha, quiser eu vou partilhar. partilhar também, Zé, se não te importas. Então, boa noite a todos. O meu nome é Silvia Vaz Pinto, tenho o privilégio de fazer esta nutrição há 17 anos. Na altura, quando comecei a fazer nutrição da Herbalife, o meu objetivo era controlar o peso, ou seja, perder peso. Mudei drasticamente o meu pequeno almoço, eu comia cereais ao pequeno almoço e achava que era o máximo, não conhecia outra coisa, e mudei efetivamente para o pequeno almoço ideal da Herbalife. Com isso e também, sem dúvida, mudando outros hábitos alimentares durante o dia, eu consegui controlar o meu peso em 13 quilos nos primeiros 5 meses, até hoje já perdi 17 quilos, acabei de fazer 47 anos e estou realmente de uma forma muito melhor do que quando tinha 30. Também, e agora porque estamos na aula da proteína, faço exercício físico moderado, mas 4 a 5 vezes por semana e por isso tenho muito cuidado com a ingestão de proteína diária, tento sempre que o meu pequeno almoço nunca tenha menos do que 20 gramas de proteína, às vezes até 30. E portanto o objetivo é que em todas as refeições, como dizia o Zé, eu ingira a proteína que o meu corpo necessita para que a minha massa muscular se mantenha mais ou menos ok, não é? Porque a tendência para perder massa muscular nas mulheres é brutal e aos 47 anos isso já se nota, mas acredito profundamente que estou muito melhor do que poderia estar sem Herbalife Nutrition. Obrigada. Boa, Silvia, obrigado pela tua partilha também. Malta, se mais alguém quiser partilhar, 30 segundos. Se não quiserem, guardem para vós. Então bora. Vou aqui explicar também um programa para clientes, ou seja, é um programa que nós temos enquanto equipa, que é um benefício na aquisição de produtos, que ao fim de cada produto que nós compramos, nós adquirimos X pontos, ao fim de 30 pontos podemos trocar esses mesmos pontos por produtos, temos um desconto de cerca de 10%, então é super interessante isso. Além disso, nós temos os pontos de bónus extra, sempre que um amigo faz compras e acumula 100 euros do valor acumulado ao só de uma só vez, nós recebemos 20 pontos. Então, há a maratona de 10 dias, que é algo que nós trabalhamos em termos de perda de peso, e é um grupo totalmente focado nesse aspecto, com um acompanhamento personalizado, com bastantes informações relacionadas com alimentação, relacionadas com a informação geral em termos de alimentos, em termos de macronutrientes, exercício físico, um e-book